te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu poder para que expulsassem os espíritos maus e para que curassem todos os tipos de doenças e de enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também conhecido como Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o revolucionário, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dizendo: não vão a qualquer cidade pagã ou samaritana. Vocês devem procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Onde quer que estejam, digam às pessoas: o reino do céu está próximo. Curem as pessoas que estiverem doentes. Ressuscitem os mortos. Curem os leprosos. Expulsem os demônios. Vocês receberam de graça. Então, deem de graça também. Não guardem ouro, prata ou moedas de cobre em seus bolsos. Nem levem para a sua jornada uma bolsa, 2 mantos ou sandálias, ou uma bengala, pois um trabalhador merece receber o seu sustento. Onde quer que estejam, em qualquer cidade ou vila, peçam a alguém que viva de acordo com os bons princípios, para recebê-los em sua casa, e fiquem nessa casa, até irem embora do lugar. Quando entrarem na casa, abençoem esse lugar. Se a casa merecer, deixem que a sua paz fique aí, mas se a casa não merecer, façam com que a sua paz retorne para vocês. Se alguém não quiser recebê-los e se recusar a ouvir o que vocês têm a dizer, então, saiam da casa ou da cidade, e, ao sair, sacudam o pó de seus pés. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão menos cobradas do que aquela cidade. Atenção, eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Então, sejam espertos como as serpentes e inocentes como as pombas. Tenham cuidado, pois os entregarão para serem julgados pelos tribunais e chicoteados nas suas sinagogas. Por me seguirem, vocês serão levados aos governadores e reis, para testemunharem diante deles e dos pagãos. Mas quando eles os julgarem, não se preocupem como devem falar ou sobre o que devem dizer, pois vocês saberão o que dizer no momento certo. Porque não serão vocês que falarão, mas, sim, o Espírito do Pai é que falará por intermédio de vocês. Um irmão trairá seu outro irmão, e o matará, e um pai fará o mesmo com o seu filho. Os filhos ficarão contra os seus pais e os matarão. Por me seguirem, todos os odiarão. Mas, aqueles que ficarem firmes até o final serão salvos. Quando vocês forem perseguidos em uma cidade, fujam para a próxima. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que o Filho do Homem chegue. Os alunos não são mais importantes do que o seu professor. Os empregados não são mais importantes do que o seu patrão. Os alunos devem ficar felizes por serem como o seu professor, e os empregados por serem como o seu patrão. Se o dono da casa for xingado pelo nome do chefe dos demônios, Beelzebul, então, os membros da sua família serão ainda mais xingados. Por isso, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser exposto, e não há nada que esteja escondido que não venha a ser conhecido. O que eu digo para vocês, aqui no escuro, repitam quando for dia, e o que é sussurrado em seus ouvidos gritem para que todos ouçam. Não tenham medo das pessoas que podem matá-los fisicamente, mas não podem matá-los espiritualmente. Ao contrário, tenham medo daquele que pode destruí-los física e espiritualmente nas fogueiras da Geena. 2 passarinhos não são vendidos apenas por alguns centavos? Mas, nenhum deles cai no chão sem que o seu pai saiba. Mesmo os cabelos em sua cabeça foram todos contados. Então, não se preocupem, vocês valem mais do que muitos pássaros. Qualquer pessoa que publicamente afirmar que está comprometida comigo, eu também irei afirmar que estou comprometido com ela, diante do meu Pai,
que está no céu. Mas quem me negar diante de todos, eu também o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Eu não vim trazer paz, mas espada. Eu vim para fazer o homem ficar contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Os seus inimigos serão os seus próprios parentes. Se você ama o seu pai ou a sua mãe mais do que me ama, então, não merece pertencer a mim. Se você ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, então, não merece pertencer a mim. Se você não pegar a sua cruz e me seguir, então, não merece pertencer a mim. Se tentar salvar a sua vida, você a perderá. Mas se você perder a sua vida, por mim, você será salvo. Aqueles que receberem vocês estarão me recebendo, e aqueles que me receberem, estarão recebendo quem me enviou. Aqueles que recebem um profeta, porque este é profeta, receberão a mesma recompensa que ele. Aqueles que receberem uma pessoa que faz o bem, receberão a mesma recompensa que ela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqueles que derem um copo de água fria, ao menos importante dos meus discípulos, certamente irão receber a sua recompensa. Mateus capítulo 10. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da tua palavra, o seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.